Senti que alguém me tocou de madrugada quando eu orava. Senti que alguém me tocou. Olhei para ver quem era. Era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era. Era o anjo do Senhor. Desce fogo, desce poder. Quem tiver ligado já vai receber. Desce fogo, desce poder. Quem tiver ligado já vai receber. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Era fogo nos pés, era fogo nas mãos, era fogo na cabeça, era fogo puro. Era fogo nos pés, era fogo nas mãos, era fogo na cabeça, era fogo puro. Fica ligado que ele vai te tocar. Fica ligado que ele vai te tocar. Fica ligado que ele vai te tocar. O anjo do Senhor já está nesse lugar. Fica ligado que ele vai te tocar. Fica ligado que ele vai te tocar. Fica ligado que ele vai te tocar. O anjo do Senhor já está nesse lugar. Ele te mediu, 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 mediu você. Ele te mediu, 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 mediu você. Ele mediu sua língua com cordão de medir. Ele mediu sua língua com cordão de medir. Ele mediu sua língua com cordão de medir. E ele mede a igreja, ó irmão, com cordão de medir. Ele te mediu, 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 mediu você. Tá ficando bom, tá ficando bom. Ele te mediu, 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 mediu você. A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar e nunca pra recuar. A ordem é pra... Não pode parar, hein? Tem que marchar, ó. É pra marchar, a ordem é pra marchar e nunca pra recuar. Vejo um homem de branco dentro da congregação. Vejo um homem de branco com um cântaro nas mãos. Eu vejo um homem de branco dentro da congregação. Vejo um homem de branco com um cântaro nas mãos. Ele quer te dar água pra beber. Ele quer te dar água pra beber. Ele quer te dar água pra beber. Ele quer dar água pra você. Ele quer te dar água pra beber. Ele quer te dar água pra beber. Ele quer te dar água pra beber. Ele quer dar água pra você. Quem quer vitória dá glória. Quem dá glória recebe vitória. O anjo desceu lá da glória, trazendo pra você vitória. Quem quer vitória dá glória. Quem dá glória recebe vitória. O anjo desceu lá da glória, trazendo pra você vitória. Olha o varão de branco, dai glória. Quem dá glória recebe vitória. O anjo desceu lá da glória e já trouxe a tua vitória. Quem quer vitória dá glória. Quem dá glória recebe vitória. O anjo desceu lá da glória, trazendo pra você vitória. É glória aqui, é glória lá. É glória aqui, é glória lá. É glória aqui, é glória lá. Aleluias. Irmãos, a hora já está avançada. Se deixar, eu vou a noite toda. Aleluias. Uma vez eu fiquei na vigília cantando 1 hora de corinho. Mas foi a autorização do pastor que me autorizou a fazer isso, né? 1 hora, então se deixava a noite toda. Irmãos, eu vou pedir, o apóstolo vai estar recolhendo as ofertas e os dízimos no final do culto. Eu peço aos irmãos que vai pegar os envelopes, para os irmãos fazer a mesma coisa, para os irmãos escrever o nome atrás do envelope, para poder estar ofertando. Mas ele vai estar ministrando a oferta na vida dos irmãos, amém? Abra suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 21 e versículo 17.
Eu quero ministrar aqui 3 tipos de coisa. 3 tipos de coisa que o crente tem que fazer para sair do deserto. 3 atitudes. E porque muitas das vezes a gente se encontra no deserto e não vemos saída. As portas se fecham de um lado, se fecham do outro, e nós não tem para onde correr. Gênesis capítulo 21, Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Bereshit Barash, né, como os caras dizem, né, que é a criação, né. Bereshit Barat, Adonai Elohim. No início criou Deus, os céus e a terra, o Espírito de Deus, sabe, e vai. Gênesis capítulo 21, versículo 17. Aleluias. Estou muito feliz com Deus que essa semana eu recebi uma vitória muito grande da parte do Senhor. E também eu fiquei feliz também que a nossa irmã, a mãe do apóstolo, gosto muito dela, né? Nós oramos por ela aqui na sexta-feira retrasada, sexta-feira passada também. E o apóstolo falou que ela fez os exames, deu tudo negativo. E Deus mandava eu ministrar na vida dela na sexta-feira retrasada, para ela fazer uns exames, que Deus estava curando ela da veia entupida do coração. E eu falei para ela, você pode ir no médico fazer um exame e trazer que vai dar negativo. E Deus fez a obra na vida da irmã, eu fico feliz. Eu gosto muito dela. Eu amo a tua vida, viu? Oh, glória a Deus. Eu fico até brincando com ela, sabe? Eu chego nela, abraço ela e falo, é minha namorada, apóstolo. Ela, apóstolo, olha, minha mãe. Eu falo, não, sua mãe não, minha namorada. Fico brincando com ele, eu gosto dela, eu amo ela em Cristo Jesus. Aleluias. Gênesis capítulo 21, senti tua falta sexta, viu? O apóstolo explicou que você não pôde vir, mas eu senti sua falta, viu? Capítulo 21, versículo 17. Meu Deus do céu, ainda bem que Deus deu a vitória, né, irmã? Meu Deus do céu. Aleluias. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Uma pergunta. Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. O menino fazer o que, igreja? Fazer o que? O menino chorar. E lá onde o deixou, levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo, ou uma grande nação. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor que eu estou lendo aqui, livro de Gênesis capítulo 21, versículo 17, vai nos falar a respeito de uma história da vida de uma mulher chamada Agar. Esta mulher chamada Agar, ela entra por acaso na vida de Abraão. Eu vou explicar, para mim explicar a história de Agar, eu tenho que explicar um pouco de Abraão para os irmãos entenderem. Porque Agar era serva de Sara. Sara era mulher de Abraão. Então o que acontece? Abraão, como todo mundo conhece, foi o pai da fé. Se perguntarmos para um judeu, quem é o patriarca, o grande herói da fé para vocês? Ele vai dizer, Abraão. Se perguntarmos para um homem, um líder do Estado Islâmico, quem é o grande pai da fé para vocês? Ele vai dizer, Abraão. Se perguntarmos para um cristão, quem é o grande herói da fé para vocês? Diremos, Abraão, pelo sacrifício que Abraão foi fazer com teu filho Isaque. Quando Deus agora diz para Abraão, Abraão, pegue o teu filho e leve que eu quero ele. E Abraão pega sem indagar Deus. Em modo simbólico, se nós formos transferir, porque o Novo Testamento, ele contesta com o Velho Testamento. Tudo que você vai encontrar no Velho Testamento, se você for ler o Novo Testamento, analisando minuciosamente as palavras, você vai ver que vai ter várias palavras que vai encaixar com algumas do Velho Testamento. Muitas histórias parecidas, como por exemplo, quando Abraão pega Isaque e leva ao holocausto, Isaque não abre a tua boca. Não reclama, porque o pai estava levando ele ao holocausto. A mesma coisa foi Jesus. Jesus foi levado ao matadouro por amor a nós. E ele foi sem abrir a tua boca e sem reclamar. Então, de um modo simbólico, transliterando essa palavra, levamos para esse lado. Mas só para os irmãos entender quão grande era a fé de Abraão. Só que eu encontro agora, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão.
No capítulo 12 vai dizer: e tendo morrendo Tera, capítulo 12, versículo 1, e tendo morrendo Tera, Tera era pai de Abraão, e tendo morrendo Tera, Deus bradou do céu e disse assim, ó: Abraão, saia da tua parentela. Livro de Gênesis capítulo 12, versículo 1. Saia da tua parentela e vai para uma terra onde eu lhe mostrarei. E agora Abraão se levanta e sai do meio da tua parentela. Só que o que me chama a atenção é que Deus, ele fez a promessa para Abraão. Fez a promessa para quem, igreja? Para quem? Ô glória. Deus fez a promessa para Abraão. É gostoso quando a pessoa me ajuda, sabe? Deus fez a promessa para Abraão. Só que Abraão, quando foi chamado no capítulo 12 de Gênesis, Abraão quer envolver Ló, a mulher de Ló, e alguns que estavam ali no meio dele ali, que ele gostava. Só que a promessa era para Abraão, não era para Ló. Muitas das vezes, Deus promete uma coisa para a nossa vida, nós queremos envolver o irmão do lado. Só que isso de início vai ser benefício, você vai enxergar como benefício. Só que a promessa foi para quem? Para Abraão. Então isso que é benefício no início, depois se torna um problema. Porque a promessa foi para você, não foi para o seu vizinho, não foi para o seu irmão do lado. A promessa é sua. Você vai entender um pouco, eu vou chegar um pouco nessa parte de promessa quando eu falar de Agar. Deus promete para Abraão: tu serás uma bênção, Abraão. E Abraão leva Ló. E agora Abraão, quando sai, primeiro ele vai para a terra de Canaã. E o que me chama a atenção, que outra descoberta minuciosa da Bíblia, que quando Deus aparece a Moisés e fala: Moisés, eu vou levar esse povo que estava no deserto para a terra que mana leite e mel. Terra esta era de Canaã, prometida. Só que quando lemos a história de Moisés, vemos que a terra foi prometida ao povo de Israel por Moisés, por intermédio de Moisés. Só que a promessa começou antes do povo de Israel nascer, antes do povo de Israel surgir, que foi com Abraão. Porque quando Abraão chega na terra de Canaã, Deus aparece a Abraão e renova a promessa e diz: Abraão, olha para esta terra. Abraão olha para todos os lados da terra de Canaã, norte, sul, leste, oeste. Deus falou para ele: Abraão, toda essa terra eu darei à tua descendência. Mas o que você quer dizer com isso, pregador? Ei, não se preocupe a situação que você está passando. Sabe por quê? Antes de você nascer ou de entrar nessa situação, Deus já tinha escrevido lá no céu. Ele vai nascer, vai passar por isso, vai passar por aquilo. Está escrito. Deus escreveu a tua história. Não se preocupa, Abraão. Oh glória, eu estou engrenando. A bala está na agulha. Não se preocupa. Abraão estava velho, 70 anos de idade. Como que pode um homem de 70 anos de idade ter filhos? Sara estava velha. Sara tinha mais de 70 anos de idade. Como é que pode uma mulher anciã já ter filhos? É impossível. Aí eu encontro, quando agora no livro de Lucas vai estar escrito assim, que o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus das impossibilidades. Oh glórias! O homem pode ter falado assim: olha, ela é uma perdida, ele é um perdido, não vai a lugar nenhum, não vai para frente, não vai prosperar. Ei, tá vendo esse homem? É um perdido, como o Rogério estava falando agora, o testemunho. Não despreze pela roupa, pela aparência, não despreze, porque Deus não olha pela aparência, porque ainda que o homem falou que você vai ser um perdido, uma perdida, o nosso Deus já escreveu a tua história, e não é história de derrota não, está preparado, a vitória é para você. Ele é Deus do impossível. Só quem acredita, levanta a mão para adorar o nome dele. Aleluia. Oh glórias. Entra um pouquinho musical para mim, por favor. Aleluias.
O Deus que você serve é o Deus do impossível, é o Deus das impossibilidades. Quando o homem fala, não tem mais jeito, acabou, a morte levou, já era, está no mundo das drogas, está na prostituição, acabou, não tem jeito, é um perdido, é uma perdida. Aí o nosso Deus entra com providência e fala, para você pode ser um perdido, uma perdida, pode não valer nada, mas para mim é uma alma, é um bem precioso. Você tem um valor. Vira para o seu irmão, olha para a cara dele, olha para o olho dele, encara ele, me encara, Rogério. Diga para ele assim, ó, você não falou, você sussurrou. Ó, olha bem para a cara dele e fala assim, ó, você é uma alma preciosa para Deus. Oh glória, quem pode glorificar a Deus por isso? O seu irmão é uma alma preciosa para Deus. Oh glória! Aleluia! Oh Espírito Santo de Deus! Abraão agora estava desacreditado. Quando ele chega na terra de Canaã, Deus faz essa promessa para ele pela primeira vez. Deus vai falar para Abraão: Abraão, de ti farei uma grande nação. Abraão pode ter pensado, isso aí é loucura, mas Abraão continuou na fé. Continuou na fé. Agora mais tarde Abraão ele desce, passa por um carvalho que tem em Canaã, muito conhecido, onde o povo adorava. Ali tinha os cananeus. Só que na época, estes homens que viviam em volta de Canaã, porque se você ver a história de Moisés, você vai ver que Moisés, para entrar em Canaã, primeiro que Moisés morreu antes de entrar, mas o povo, para chegar em Canaã, o povo passou por muitas dificuldades. Eles teve que enfrentar muitos inimigos. Até mesmo quem está acompanhando essa série, os 10 mandamentos, vê que o povo teve que passar por muitas batalhas. Só que na época de Abraão não precisou enfrentar ninguém. Por que ele não precisou enfrentar ninguém? Primeiro, porque Tera estava ali, entre a cidade, no meio das cidades. Estava entre Canaã, entre Jericó, estava no meio das cidades ali. E Tera, ele fazia imagens de esculturas. Ou seja, se o povo cananeu quisesse uma escultura, uma imagem de algum deus de Canaã, eles desciam até Tera e falavam: olha, eu quero uma imagem do Deus tal. Aí Tera ia construir a imagem. Tanto que Abraão era para ele seguir o ofício do pai. Por quê? Como eu já disse aqui em pregações passadas, quando o pai morria, o seu ofício passava para o filho. Se o pai era pescador, o pai ensinava o filho. E quando o pai morria, o filho pegava como herança o aprendizado de pescador. Então Abraão aprendeu a construir as imagens. Só que quando Deus, e por isso mesmo Deus fala isso para Abraão: saia da tua parentela. Quando Deus fala isso, qual era o plano de Deus? Qual era o projeto de Deus? Se Abraão ficasse no meio da tua terra, da tua parentela, Abraão se tornaria o quê? Um construtor de imagens. Só que para Abraão, Deus tinha outro destino. Por quê? Abraão era um vaso escolhido de Deus. Então Deus falou: Abraão, saia da tua parentela. Ou seja, quando ele fala saia da tua parentela, ele está dizendo: Abraão, você pode até ser um construtor de imagem, não valer nada aos meus olhos. Por quê? O pecado que Deus mais abominava no Antigo Testamento, no Novo também, Deus abomina isso, é a pessoa adorar a outros deuses que não seja o Senhor Deus. Tanto que tem uma lei em Israel que diz que somente ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele se prostrarás, e mais a ninguém. Sim, por quê? Porque só Jesus é nosso único intercessor com o Pai. É só Jesus que pode levar as nossas orações até a Deus. Nenhum outro pode fazer isso. Abraão não entendia, e Deus ele tinha que tirar esse mal de Abraão. E como é que tira o mal de Abraão? Deus poderia ter transformado a vida de Abraão no meio da tua parentela. Só que o que acontece? O mal, quando ele é mal, tem que ser cortado pela raiz. Você já ouviu essa frase? Tem que ser tirado pela raiz. E Deus sabia disso. Se Deus transformasse a vida de Abraão na terra que ele estava, no meio da parentela dele, e deixasse ele no meio da parentela dele, automaticamente a parentela dele corrompia ele. Por quê? Porque era a raiz de todo mal estava no meio da parentela, que era pagã, não servia a Deus, servia a
deuses, a outros deuses. Então Deus pegou e falou: vou cortar o mal pela raiz. Abraão, estou cortando a sua raiz, saia da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Chega de construir imagens, chega de fazer coisas que não prestam. Abraão, a partir de hoje tu é meu, eu te escolhi, te chamei pelo tu é meu. E não adianta querer fugir, é meu e pronto, acabou. Ele arranca Abraão. Porque uma coisa que eu aprendo com essa história: quando Deus ele tem um chamado na vida de um homem e de uma mulher, ele pode tentar correr. Corre para um lado, corre para o outro, corre para o outro. Não adianta, tu é de Deus. Sabe onde você está? Aqui, ó. Na pausa tem uma formiguinha na mão de Deus. Enquanto você está pensando que está correndo para lá, está correndo para cá, Deus está só te observando assim, ó. Sabe quando você olha essa parede imensa e no meio da parede tem uma formiguinha subindo que você fica observando ela subindo? É o mesmo jeito você na mão do Senhor. O nosso Deus é tão grande que a terra serve para Ele colocar escarlate dos seus pés. Ele senta no trono e coloca os pés sobre a terra. Você está aqui, ó. E engraçado que a imensidão dele é alta, grande, e ele cabe dentro do nosso coração. Oh, glória a Deus, aleluia. As coisas de Deus é mistério e loucura para o homem. Aleluias. Está observando para ver onde você vai chegar. Aí no momento certo ele pega, sabe quando você pega a formiga e faz assim na parede? Com ela, quem já fez isso? Quem já fez? Olha, tá vendo? Matadora de formiga. Olha, outro também ali, ó. Você tá vendo? Assassina de formiga. Quando você pega assim, vai, puf, Deus é do mesmo jeito. Ele fica olhando, o homem está correndo para um lado, está correndo para o outro. Deixa ele correr. Está aqui, ó. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Ah, não vou ser crente mais não. Não quero mais. Não quero mais esse chamado. Tá pesado. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Está aqui, ó. No momento certo Deus vai fazer igual faz com a formiguinha. Vai pegar assim e fazer assim, ó. Vem para cá, ó. Vem. 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 Você está debaixo da palma da mão de Deus. Não tem como correr para nenhum lado. Você é escolhido do Senhor. Quando Deus escolhe uma pessoa, não tem como correr nem para a direita e nem para a esquerda. Pois bem, Abraão agora está em Canaã. De Canaã ele desce. Meu Deus do céu, a hora está passando. Eu não cheguei ainda em Agar. Jesus. De Canaã ele desce. Passa por esse carvalho. Quando ele passa por esse carvalho, ele edifica um altar chamado Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Por que casa de Deus? Porque Abraão, agora quando Deus faz a primeira promessa que ele está em Canaã, passa-se os tempos, passa-se os anos. E quando passa-se os anos que Deus promete alguma coisa para nós que não se cumpre, a gente fica como? Abaixa a cabeça, fica triste e perde as esperanças. Abraão foi do mesmo jeito, abaixou a cabeça, falou: eu vou levantar o meu acampamento de Canaã e vou descer para o Egito. Mas antes de descer para o Egito eu vou passar por um carvalho muito famoso que tinha em Canaã. E quando ele está passando, imagina eu que dizendo... mente de pregador, tá? Imagina eu que dizendo: acabou, já era, Deus prometeu, mas estou velho de idade, estou avançado, os anos estão passando, eu continuo na mesma, acabou, já era a promessa. Agora quando ele passa nesse carvalho, que ele fala com Deus, Deus aparece para ele e fala: Abraão, de ti farei uma grande nação. Abraão agora fala: olha, eu vou edificar um altar aqui, porque aqui foi onde Deus falou comigo. E o nome desse altar vai ser Betel, que na transliteração do hebraico para o português quer dizer casa de Deus, casa do Senhor. Abraão edifica esse altar e desce mais uma vez. Quando ele desce agora para a cidade de Negueb, ele está em Negueb, só que vem chegando uma grande fome em Negueb. Eu estou indo igual um gravador para poder chegar em H. Começa uma grande fome em Negueb. Como está passando por uma grande fome, ele sabia que no Egito tinha fartura, ele desceu para o Egito. Desceu ele, Ló e a sua mulher Sara, e a mulher de Ló também, desceu para o Egito. E quando chega no Egito, Abraão tenta enganar o rei do Egito. Por quê? O rei do Egito olha, o faraó, né? Olha e vê que a mulher de Abraão era formosa e começou a se engraçar, né? Abraão, com medo de morrer porque ele era rei, com medo de falar um não para o rei e tomar uma espadada na orelha, modo de dizer no linguajar português, ele pegou e mentiu. Falou que Sara não era a mulher dele, mas era irmã dele. E quando o rei do Egito descobre, o rei fica temeroso, porque ele sabia que Abraão temia Deus e que Deus guardava os de Abraão. Então ele ficou com medo de Deus pesar a mão, deu uma certa riqueza para Abraão e mandou Abraão embora. Ó, você vai embora daqui, não me apareça mais, viu? Porque se Deus pesar a mão sobre mim por causa de ti, aí o bicho vai pegar.
Abraão pega as coisas dele, sai do Egito. E quando Abraão sai do Egito, Sara vê por bem de levar uma serva consigo. O nome dessa serva era Agar. Só que quando chega esta tal Agar na tenda de Abraão, Abraão então é um cara avançado de idade, Sara avançada de idade. Deus faz a promessa novamente para Abraão, quando Abraão volta para o Neguebe. Aí Deus fala: Abraão, de ti farei uma grande nação. Sara agora, nesse momento, dá risada. E aí que vem uma parte que eu gosto, porque vem a respeito do meu nome, né? Quando Sara dá risada, o anjo aparece e fala assim: Abraão, volta para lá e fala para Sara: Sara, o nome do menino se chamará Isaac, que quer dizer riso. Você riu do anjo. Por isso que eu sou alegre, porque meu nome quer dizer riso. E engraçado que o nome da minha filha é Larissa, que quer dizer riso também. Você gostou, né? Oh, glória a Deus. Então o que acontece? Deus promete, Sara dar risada. E agora Sara, quando passou mais um tempo, Deus falou: já que deu risada, eu vou provar mais um pouquinho. Deus começou a provar mais um pouquinho a vida de Abraão e de Sara. E Sara vê que está demorando a promessa de chegar, e fala assim: olha, Abraão, já que Deus não vai cumprir, olha a mentalidade de Sara. Já que Deus não vai cumprir a promessa, porque eu não posso mais, você também está avançado de idade, pega minha serva Agar, que era egípcia. O nome é Agar, ele vem de origem egípcia. Pega minha serva Agar e conceba com ela, tem um filho com ela. Por quê? Naquela época antiga, na época do Velho Testamento, do Antigo Testamento, naquela época, quando a mulher não podia dar luz, não podia gerar, a esposa podia, era lei, ela podia escolher uma mulher para poder dar para o seu marido ter um filho com ela, e a descendência do seu marido continuar. Mas era naquele tempo, tá? Hoje já passou. Hoje isso daí é pecado diante de Deus, tá? E infelizmente muita gente não coloca isso na cabeça. Hoje isso daí já era, viu? Não existe mais não isso daí, vou deixar bem claro, viu? Porque tem pessoas que não entendem. Mas naquela época, a lei era essa. Aí o que acontece? Sara pega e fala: olha, tá vendo a Agar? Ela é bonitinha, formosa, né, Abraão? Aí o homem, como não fica por baixo, é bonita mesmo, né? Então, é o seguinte, você pega ela e tem um filho com ela, porque eu já não posso mais. Só que acontece que Deus prometeu, foi para Sara, não foi para Agar. A promessa era de Sara. E por que Sara deu para Agar? Sabe o que é isso? Queria passar a carroça na frente dos cavalos. Só que presta atenção, isso nunca dá certo, passar as carroças na frente do cavalo. Você tem que esperar a promessa de Deus, tem que esperar o tempo de Deus, porque no tempo de Deus a promessa vai chegar na tua vida. Tem que esperar. Eu tenho uma promessa na minha vida, só para deixar quadrado com essa palavra, que eu estou esperando desde os 13 anos de idade. Só que eu estou firme, porque eu sei que vai acontecer. Ah, mas você não fraquejou? Sim, já fraquejei. A Bíblia diz que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Já fraquejei, já fiquei pensativo, só que fico perseverando. Deus, eu sei que o Senhor vai cumprir a promessa na minha vida, eu sei que vai acontecer, eu sei que vai chegar meu tempo. O que nós não entendemos é isso. A Bíblia vai dizer que um dia para Deus é 1000 anos. Aí Deus fala assim: olha, daqui a 3 dias eu vou cumprir a promessa na tua vida. E aí, como é que fica isso daí? Aí você fala: mas eu não vou viver 3000 anos. Então espera o tempo de Deus, porque dentro desses anos Deus vai exaltar a tua vida, Deus vai concretizar a promessa que Ele tem sobre a tua vida, Deus vai fazer o impossível acontecer sobre a tua vida. Ah, mas eu estou esperando há muito tempo, eu estou velho, eu estou velha, eu estou chegando na idade que não tem como mais esperar. Deus vai fazer o milagre acontecer sobre a tua vida. Só quem acredita, levanta a mão para glorificar o nome de Deus. Aleluia. Oh, glória. Quem está gostando da mensagem? Eu falo demais, né? Se vocês não estiverem gostando, eu paro. Oh, glória. Deus vai fazer acontecer a promessa na tua vida. O problema é que Salomão vai dizer em sua sabedoria que tudo tem seu tempo determinado por Deus. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus e da terra. Existe um relógio chamado Kairos de Deus. Esse relógio é onde Deus conta o tempo dele. O nosso tempo, nosso relógio é diferente do tempo de Deus.
Enquanto nós estamos contando ali 60 minutos, 60 segundos, 1 minuto, Deus está contando, vai saber lá, 2 vezes 60 para dar 1 minuto. Sabe? Você sabe, porque o tempo de Deus é o tempo de Deus, o nosso tempo é o nosso tempo. Então o que acontece? Ela pega a promessa e passa para Agar. E agora Agar começa a se estufar o peito, começa a se sentir a bambambam da casa. Agar começa a desprezar Sara. Ó, tô grávida do teu marido, ó. É isso que dá passar promessa pro outro. Tô grávida do teu marido, ó. Eu posso, ó, teu marido vai ter um filho comigo, ó. Você, ó, tá de canto. É isso que dá você passar a promessa pro próximo. É isso que dá você querer apressar a promessa de Deus. É isso que acontece quando o crente quer apressar o que Deus tem para ele. Começou a dar risada de Sara, debochar de Sara. Sara virou para Abraão e disse: Abraão, a gata debochando de mim. Imagina eu que Abraão pensou com ele, porque homem também é sarcástico, né? O problema é teu. O problema é seu. Quem deu Sara para mim foi você. O problema é teu. Só que Abraão vai orar a Deus e fala: olha, Sara, fica na dispensação, porque ela está esperando o filho meu. Não posso expulsá-la da tenda. Primeiro Abraão pega, depois de um tempo começa a se injuriar com isso, expulsa Sara da tenda. Sara não, Agar, ou melhor dizendo, da tenda. Agar monta e vai, corre para longe. Depois que ela toma a surra de Sara também, tomou a surra de Sara. Aí Abraão foi e expulsou ela. Ela foi para longe. E quando chegou longe, a Bíblia vai dizer que ela estava chorando debaixo de uma pedra. E apareceu-lhe um anjo e disse: Agar, não chores, tu terás um filho, o nome dele será Ismael, e dele também farei grande nação. Volta para a tenda. Ela voltou para a tenda. Quando chegou dentro da tenda, explicou para Abraão. Abraão aceitou ela de novo. E agora, depois que passa um tempo, a promessa de Deus começa a acontecer na vida de Sara. Sara fica grávida, já velha, avançada de idade, quando as esperanças haviam sido acabadas, quando já não tinha mais motivos para glorificar, ela começa a ficar grávida, ela começa a crescer a barriga, a promessa começa a acontecer na vida dela. E a Bíblia vai dizer, no seu capítulo 21 de Gênesis, que agora quando Isaac está com 6 meses, ele vai ser desmamado. E Abraão faz uma festa para comemorar que ele estava sendo desmamado. E agora Ismael começa a debochar de Isaac. Aí foi o fim da picada. Aí foi o fim. Abraão foi a primeira mãe dele. Agora vai debochar do filho da promessa, rapaz. Vai debochar da promessa de Deus. Abraão começa a orar a Deus. Vocês estão gostando, né? Abraão começa a orar a Deus, sem saber o que fazer. Eu estou pregando aqui um texto histórico para vocês, é meio enfadonho mesmo. Começa a orar a Deus, sem saber o que fazer. Deus fala para ele: olha, Abraão, é o seguinte, ele está rindo de Isaac, só que a promessa é para Isaac. Você pega ele e tira da tua tenda. Deus é justo e peleja com justiça. Não vai pensando você que você vai fazer injustiça diante de Deus e que vai ficar impune, não. Porque Deus é justo e Ele peleja com justiça. Ele fica do lado de quem está justo com Ele. Não adianta fazer injustiça com o seu próximo, com o seu irmão e dizer: estou na presença de Deus, porque Deus é justo e na hora certa Deus cobra. Você quer ver? Ele virou e falou: olha, pega ele, tira daqui da tenda. Deus falou para ele, para Abraão: pega Ismael com Agar, tira da tenda, porque a promessa é para Isaac, não é para Ismael. E agora Abraão vai e tira eles. Chegamos agora onde eu li, capítulo 21, versículo 17. Estou adiantando. Que Abraão expulsa ela. Vamos ver desde o versículo 8. Que o menino cresceu, foi desmamado, que está dizendo a respeito de Isaac, 21, 8. E no dia que Isaac foi desmamado, Abraão fez uma grande festa, que eu acabei de explicar para os irmãos. Porém Sara viu que Agar, a egípcia, dará a Abraão, estava rindo. Ou seja, Agar e o próprio Ismael estavam rindo de Isaac. Eu não sei o que ele estava falando, que deixou Abraão tão furioso, como eu acabei de explicar para os irmãos. E agora nós vamos ver a história que Abraão pega um jumentinho, coloca Agar em cima do jumento para adiantar. Coloca Ismael, dá um pedaço de pão, alguns
uns pães para eles não morrer de fome, dá um cântaro de água, quem sabe o que é cântaro? Cantil. Pega, enche de água, dá para ele, ó, vai embora daqui que eu não quero você mais aqui, nem o meu filho, nem você aqui dentro da tenda. Expulsou Agar e Ismael da tenda. Só que se Ismael estava rindo, Ismael já era grandinho. Aí expulsou os dois. Chega, eles começam a caminhar no deserto, começam a andar no deserto. E agora, a Bíblia vai dizer que Ismael e Agar, acabou a água de Agar, acabou a água de Ismael. E agora, ela começa a chorar. O menino vai morrer de sede, vai morrer de fome, eu não tenho o que fazer, estou no meio do deserto. Só que o desespero era tão grande que não fez ela enxergar o milagre. E muitas das vezes na nossa vida o desespero está tão grande na nossa vida que acaba fazendo nós ficar cego. O milagre está na nossa frente e nós não enxergamos o que Deus quer conosco. E até mesmo nos perguntamos: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha vida? O milagre está na tua frente, você não está enxergando por causa do teu desespero. Só que agora Deus vai falar para ela: olha, não chore, Ismael, porque Deus ouviu o choro do menino. E aqui eu entro no primeiro tópico para você sair desse deserto. Primeiro tópico para você sair desse deserto é o choro. Porque deserto é lugar de aquebrantamento. Deserto é lugar onde Deus trata com crente. Às vezes tem aquele crente durão, sabe? Ranzinza, que eu sou forte, eu sou bambambam, eu sou o tal, Deus só ser o tal. Então peraí, eu vou te colocar no deserto, que eu quero ver se você é o tal mesmo. Pega ele, coloca no deserto, e quando ele vê que está acabando o pão, que está acabando a água, ele começa a derramar lágrimas, e Deus começa a tratar com o coração dele, começa a trocar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Então, primeiro lugar, deserto é lugar onde Deus trata com o coração de crente, é onde Deus molda o caráter de crente. Quer receber vitória? Mas eu estou no deserto. Quer receber vitória? Começa a deixar Deus quebrantar o teu coração. Começa a se humilhar na presença de Deus. Começa a chorar na presença de Deus. Deixa Deus realizar a obra na tua vida. Para com esse negócio de eu não posso, eu não vou, eu não consigo. Para com isso. Você é capaz. Primeiro, eu estou adiantando aqui, bem adiantado. Primeiro, quebrantamento. Quando Deus coloca um crente no deserto, é para quebrantar o coração dele, é para tratar com ele. Segundo, a Bíblia diz que, isso é para adiantar, estou resumindo mesmo. A Bíblia diz que quando Moisés, ele matou um egípcio, que ele saiu do Egito. Primeiro que a história de Moisés é muito bonita, porque enquanto o menino chorava, Joquebede conseguiu esconder o menino. Eu não sei como ela fazia isso, porque criança quando começa a chorar de madrugada é uma benção. É uma benção. Quantas das vezes que minha filha, quando era novinha, bem novinha, ela começa no meio da madrugada: amor, pelo amor de Deus, não fica quieta, tem que trabalhar daqui a pouco. Criança não fica quieta. Eu não sei como ela conseguiu esconder o choro da criança. A única coisa que eu penso na minha cabeça, na minha mente de pregador, quando eu leio essa passagem, que Joquebede, ela conseguiu esconder a criança pequena, a única coisa que vem na minha cabeça é que quando ele começava a chorar, ela começava a orar, porque o choro se confundia com o coração. E quando os inimigos passavam para pegar Moisés, quando era criança, que passava pela porta dela, não via o choro da criança, mas ouvia a oração de Joquebede. E a oração de Joquebede conseguiu fazer com que ela alcançasse o sobrenatural de Deus. Então, quando Moisés agora já está grande, né? Moisés, no capítulo de Êxodo, capítulo 2, versículo 13, Moisés, ele mata um egípcio. Ele foge do Egito porque Faraó queria matar ele, porque Faraó descobriu que ele matou um egípcio. E agora ele foge. E quando ele está fugindo, ele vai passando pelo deserto de Betseba. E quando ele vai passando pelo deserto de Betseba e pelo deserto de Hebron, ele passou por 2 desertos, ele começa a se despir das coisas do Egito. Vai, passa, tira colar, pulseira, tudo aquilo que era do Egito que estava no corpo dele. Sabe o que ficou no corpo dele? A túnica e a sandália. Mesmo assim, quando Deus apareceu para ele, disse para ele: tira essa sandália dos seus pés, porque é o lugar que pisa santo é. Sabe por quê? Porque enquanto ele estava com a sandália nos pés, ele lembrava do Egito. Por quê? Quem fez a sandália? A mãe dele. Quem vai esquecer da sua mãe? Não a mãe biológica, a mãe de criação. Mas quem vai esquecer da mãe? Ninguém. Quando ele olhava para a sandália, ele lembrava: essa sandália, quem fez ela na própria mão foi minha mãe de criação.
Foi minha mãe que me criou. E isso impedia que Deus trabalhasse no coração dele. Aí Deus falou assim, ó, primeiramente quando apareceu para ele na sarça, disse: tira a sandália dos seus pés, Moisés. Em outras palavras, eu quero trabalhar na tua vida. Esqueça o teu passado, viva o presente. O Egito passou, já era, acabou. Segunda coisa, deserto é lugar onde Deus começa a tirar coisas do Egito do crente. Sabe aquela mágoa que você tinha daquela pessoa quando você não era crente? Chega. Deus começa a tratar, começa a tirar do coração. Sabe aquela vaidadezinha que pedia Deus trabalhar na tua vida quando você estava lá fora no mundo? Chega, Deus está começando a tirar. Sabe aquelas pessoas que ela aceita Jesus, ela vem para casa do Senhor, só que ela ainda continua curtindo um pancadãozinho, um pagodezinho. Ah, eu sou crente, mas eu amo um pagode. Eu sou crente, mas eu amo um pancadãozinho. Chega disso, Deus vai precisar levar você para o deserto. Sabe para quê? Para começar a tirar isso de você, para começar a fazer com que isso se perca no deserto, para você ser uma nova criatura. Você quer ver? Você quer ver? Perceba, primeiro deserto, ele encontrou um poço chamado Poço do Juramento. Poço esse que, quando Ismael e Agar estavam no deserto, o anjo apareceu e disse: não chores mais, olha para o lado. E quando Agar olhou para o lado, viu um poço de água. Poço de Betseba, quer dizer juramento. Ou seja, o primeiro deserto que Moisés passou, ele jurou que nunca mais ia ser o mesmo. Ele jurou que nunca mais ia voltar para o Egito para fazer as coisas que ele fazia lá. Mas se um dia voltasse, ia voltar como um governador de Deus. Segundo Hebron significa aliança. Moisés fazia um juramento e uma nova aliança com Deus. Como assim uma nova aliança? Se o Senhor mudar a minha história hoje, Deus, eu vou entregar meus caminhos ao Senhor. Se o Senhor mudar a minha história, eu faço aliança contigo, meu Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Sabe o que está faltando na tua vida? Uma aliança com Deus, uma mudança, uma aliança na tua vida. Está faltando você se despojar, dobrar o seu joelho e dizer: Deus, a partir de hoje eu faço aliança. Eu nunca mais serei o mesmo. Se o Senhor me mudar. Tem crente que está precisando passar pelo Hebron e por Betseba aqui esta noite. Tem crente que está precisando passar pelo Hebron, está precisando passar pelo juramento, está precisando fazer uma aliança nova com Deus. Ei, se você ainda não fez uma aliança com Deus e tem vergonha de fazer na igreja, chega na tua casa, dobra o joelho, Ele vai te ouvir. Dobra o joelho, levanta a mão e fala: Senhor, a partir de hoje eu faço aliança com o Senhor, meu Deus. Muda a minha história, muda a minha vida, meu Deus. É o voto que eu faço contigo, meu Deus. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, sabe por quê? A Bíblia diz que a tua palavra não volta vazia. Eu tenho certeza que quando você passar pelo Hebron da vida, a sua vida vai mudar. É preciso passar pelo Hebron. É preciso passar por Betseba. Quando Moisés passa pelo Hebron por Betseba, do outro lado tinha uma nova vida para ele. Arrumou uma mulher, arrumou uma família, se converteu, Deus chamou ele, mas isso depois da limpeza, depois da purificação. Terceiro, para adiantar, livro de Mateus capítulo 4, versículo 1, vai nos falar que Jesus foi levado em espírito ao deserto, tendo jejuado 40 dias, ele foi tomado pelo Espírito e levado ao deserto. Chegou lá, Satanás primeiramente tocou no seu ponto fraco. Qual era o ponto fraco que Jesus estava no momento? Se ele jejuou 40 dias, ele estava morrendo de fome. Satanás disse: se tu és filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pão. O que eu aprendo com isso? Que quando o crente está no deserto, sendo provado por Deus, passando por todo esse processo, onde Deus primeiro quer quebrantar o coração, segundo, renovar a aliança, fazer um novo juramento. Quando o crente está nesse deserto, Satanás toca no seu ponto fraco, no seu ponto principal. Mas eu me alegro em Deus, porque o apóstolo Paulo disse: ainda que eu esteja fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. É no deserto. Você quer ver Davi, quando estava passando pelo momento triste da vida dele? Ele tinha caído com Betseba, ele tinha caído na prostituição com Betseba, e agora ele estava no momento triste da vida dele, a qual a espada de Deus estava sobre Israel, e começou a matar os da família dele, para pagar pelo pecado dele. O próprio filho dele se levanta contra ele, quando ele está passando por esse deserto.
deserto e tenta tomar o reinado de Davi. O que é isso? Quando você está passando pela luta, quando você está passando pela prova, quando você está passando pelo deserto, Satanás ele sabe aonde te atingir, aonde te atacar, e ele começa a tentar na tua ferida, ele começa a cutucar a tua ferida para ver se você vai ficar firme. Mas fica firme, que todos esses, quando passaram no deserto, quando acabou o deserto, foram alimentados por Deus. Os anjos do Senhor os alimentaram. Você quer ver? Agar, quando saiu do deserto, o anjo apareceu e disse: olha, Agar foi alimentada pelas águas daquele poço. Sim, Agar, quando terminou o seu deserto, recebeu o alimento do céu. Moisés, quando terminou o seu deserto, quando passou por Betseba e passou por Hebron, ele recebeu uma família, um lar novo, recebeu um alimento que o próprio Deus preparou para ele, aquela família, aquele lar. E Jesus, quando passou pelo deserto, meu bem, meu Deus do céu, os próprios anjos do céu desceram e alimentaram Jesus e deram alimento para ele. Fica firme nesse deserto, fica firme nesse deserto, porque está vindo alimento do céu, está vindo alimento do céu, está vindo providência de Deus para a tua vida. Fica firme nesse deserto. Eu não vou mais além, o horário já foi. Eu já enfadiguei as pessoas já bastante aqui com essa voz enjoada. Quem gostou da mensagem? Se põe de pé. Eu vou passar para o apóstolo. Não desanime da sua caminhada, porque você está passando por esse deserto. Aprenda isso. Pega essa palavra aqui, ó. Tenha como lição para você esta noite. Não desanime desta luta, porque quando acabar, os próprios anjos de Deus vão te alimentar. Mas para isso é preciso perseverar. Não adianta você querer desistir na primeira impacto que vem contra a tua vida, a primeira decepção que vem contra a tua vida. Eu vou parar, chega, vou me entregar às drogas, vou me entregar ao álcool, vou me entregar à prostituição, eu vou parar. No primeiro impacto que vem sobre a tua vida, não, persista, porque quanto mais você persevera, aí é que os anjos do Senhor estão se aproximando. Imagina eu que você está perseverando e ele está se aproximando, e o que ele está trazendo? Um banquete do céu para te alimentar. Ei, se nesse deserto a tua roupa cortou, furou, rasgou, ele está vindo com roupa nova para colocar sobre a tua vida. Se a tua aliança foi quebrada, perdida nesse deserto, você não sente mais a presença de Deus, você não sabe mais o que fazer, ele está vindo com a aliança nova para colocar sobre o teu dedo e dizer: estou renovando a minha aliança contigo. Se você está com fome neste deserto, se está faltando algo para a tua vida, não se preocupe, porque está acabando. E quanto mais você persevera, mas o anjo se aproxima e diz: estou trazendo maná, estou trazendo maná, estou trazendo maná, estou trazendo maná, estou trazendo maná para a sua vida. E antes de encerrar e voltar o microfone para o apóstolo, eu quero te contar um segredo. Quanto mais a luta aperta, é porque a vitória está mais perto ainda. Sabe por quê? Quando Satanás ele vê que a sua vitória está chegando, que o alimento está chegando, ele começa a lutar para você sair da presença. Aí a luta piora, aí as coisas travam. Aí você fala: Deus, por que está travado? Por que está piorando? É porque está se aproximando a tua vitória. O problema é que quando se trava, apóstolo, quando as coisas começam a ficar difíceis, as pessoas desistem. Não quero ser mais crente, não vou mais para a igreja, eu vou me afundar no álcool. Ah, minha esposa me largou, eu vou me afundar nas drogas. Ah, Deus recolheu meu filho, eu vou me lançar na prostituição. Quando as coisas começam, quando o anjo do Senhor começa a se aproximar, as coisas começam a travar mais, para poder te dar a vitória. Porque Satanás quer fazer com que você desista, porque ele sabe que quando a tua vitória estiver na tua bênção, sai da frente de Satanás, porque você vai derrubar ele com esta vitória e vai louvar o nome do Senhor. Não desista.